O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A cada 42 dias, uma área equivalente à ilha de Florianópolis foi devastada na Amazônia entre agosto de 2012 e julho de 2013. Isso quer dizer que quase 6 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica foram desmatados, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Um aumento de 28% com relação a um período anterior. Um número sem dúvida altíssimo e, mesmo assim, a segunda menor taxa registrada na nossa história. Isso para falar apenas da Amazônia. Outras regiões brasileiras, como a Mata Atlântica e o Cerrado, também lutam para existir. Milhares de árvores são derrubadas para ceder espaço à agricultura, à pecuária ou para o comércio ilegal. Falta fiscalização, conscientização. Mas o fato é que é difícil brigar com o capitalismo. É justamente sobre esse impasse que o Em Tese dessa semana vai falar. O Em Tese de hoje recebe o doutor em Engenharia Florestal Henrique Orellana e o professor da Southern Cross University, Jerome Van Clay. O professor Van Clay ministra a disciplina de Florestas Sustentáveis em uma das principais universidades australianas. E o Henrique acaba de defender a tese de doutorado testando modelos matemáticos em manejo florestal. Os dois estão preocupados em criar métodos seguros e controláveis para a exploração sustentável das florestas. Ou seja, explorar sem destruir. Bem-vindo ao Em Tese de hoje, Henrique, Professor Van Clay. It's a great honor to have you with us today. Thank you, it's my pleasure. Professor, can you explain us how this method works? I mean, you use a mathematical and a computer method in order to project the natural growing of the forest. Can you explain us a little bit about this method? Yes, that's correct. We understand a lot of biological principles about how forests grow. So we take those principles, we then gather data from the forest so we can see the historical performance of the forest, and we use that information that we collect from permanent monitoring plots to calibrate the relationships that we understand from biological principles. We put that together in a computer model so we can see what the future looks like for different forests. Sometimes we print this out as tables, but we can also print little pictures of what the forest might look like in the future. And that enables us to explore management options. We can see what happens to the forest if we do nothing. We can see what happens if we do a light harvest infrequently, or if we do a heavier harvest. And that helps us make better management decisions for the forest. This method came back from the 60s, right? You used the computer in order to... Yes, in fact, foresters have been using techniques to estimate what the forest would look like for hundreds of years, but the computer modelling of forests dates from the early 60s. So for 50 years, we've been using computer models to predict what will happen and how the best way is to manage the forest. Obviously, the techniques have changed very much. As computers have become faster and better, we've got more sophisticated techniques. And that's part of the reason that I've been here this week, is to share some new knowledge about the latest and best techniques for predicting forest growth. E Henrique, você visitou, né, a universidade onde o professor Van Clay ministra as aulas, aprendeu o método e depois veio aplicar aqui. Como que funcionou, né, a sua tese aplicada aqui, né, na realidade do Paraná? Então, eu aproveitei essa oportunidade que o governo federal está disponibilizando aos estudantes para fazer um estágio de doutorado fora do país. Então, como eu já sabia da experiência do professor Van Clay nessa área de modelagem de florestas tropicais, e a gente tem um problema aqui na nossa floresta araucária quanto à possibilidade de implementação do manejo florestal, eu vi essa possibilidade de criar esse modelo, e quem sabe o professor pudesse me ajudar a criar um modelo para que possa ficar mais claro como que seria, quais as consequências seriam na implementação do manejo florestal nas florestas araucárias. Uhum. E qual que foi a região que você estudou durante, né, fez esse estudo, essa aplicação? Então, a área da amostra, ela está localizada no centro-sul do Paraná, na região de Irati, mais precisamente na Flona de Irati. É uma floresta nacional, é uma unidade de conservação criada pelo IBAMA,
mais ou menos na década de 50, 40, para fins de pesquisa. E lá nós temos um fragmento de floresta que está sendo monitorado desde 2002. Então, em 2002 foram instaladas, a gente chama de parcelas, ou seja, são áreas que são monitoradas. Todas as árvores dentro das parcelas são medidas a cada 3 anos. Informações são tidas ali como mortalidade, número de árvores mortas, quantas espécies estão recrutando, ou seja, quantas espécies estão atingindo o diâmetro mínimo a ser medido. E esse monitoramento vem se ocorrendo em 10 anos, ao longo de 10 anos. Então, todas essas informações de como que as árvores crescem, quais espécies estão morrendo, quais espécies estão recrutando, permitiu a construção desse modelo para projetar o estado futuro da floresta. And Professor, how can this exchange of knowledge between Brazil and Australia can advance the studies in this area of the forest management? I think exchange of knowledge is always good. For me, it's been a very interesting experience because some of the students that have been here in Brazil the last couple of days have been very sharp and have asked questions that I've had to think very carefully about. It's always good to have your knowledge challenged like that. That's how we advance in science. There's much in common between Australia and Brazil. Some of the genera of trees are the same in Australia and Brazil. So the species are different, but the genera are the same. So you see similar species in a new context, and it makes you think more carefully about why are these species here and how do they grow like that. It's all part of the process of advancing science. E Henrique, a questão da araucária é muito importante, né? Porque afinal de contas ela é uma árvore que é protegida, né, pelas leis ambientais e, digamos, o seu estudo pode demonstrar uma maneira da gente fazer esse manejo de uma forma sustentável. O que a gente pode pensar? Justamente isso que os resultados que a gente chegou no trabalho é que é possível manejar a floresta. Foram testados diferentes ciclos de corte, diferentes regimes de manejo. Com o modelo, é um modelo simulador que permite simular diferentes cenários de corte. E então, todos os cenários testados, claro, partindo do princípio da sustentabilidade de madeira no começo e no fim, de modo que exista a perpetuação da madeira ao longo do tempo. Em todos os cenários testados, a araucária, mesmo sofrendo cortes, ainda apresentou maiores taxas de crescimento e até o final dos períodos simulados, a maioria das unidades amostrais apresentaram um maior volume de araucária do que no início da simulação, indicando que cortes seletivos não implicam em nenhum risco maior para a floresta. E assim, e no Brasil, como que estão esses planos de manejo, esse método, né, matemático e computacional, ele é utilizado em outras regiões? Não, na realidade talvez seja essa o ponto mais interessante da tese, porque foi trazido uma metodologia que o professor já aplica já há alguns anos fora do país. Até então nós estávamos projetando a floresta de uma maneira mais rudimentar, com tecnologias mais limitadas. Essa tecnologia que o professor me ensinou e que já aplica lá na Austrália há algumas décadas, traz maior flexibilidade para as projeções. Então, essa talvez seja a grande contribuição na tese e que possa ser aplicada para outras florestas também. Professor, in your point of view, how do you see that Brazil deals with the forest, the natural resources that we have here? Especially with the Amazon, are we running some kind of out of time to preserve those environments? When we talk about forest, whether it's Australia or Brazil, I think it's important to draw the distinction between 3 different kinds of forests. The forest that gets most of the attention in Australia and in Brazil is at the agricultural frontier, where we're clearing to make new roads or clearing to make new farmland. And there's some important land use planning issues that need to be discussed there. But I haven't been in that part of the Amazon for 20 years, so I can only comment on hearsay, and I'd rather not say too much. My impression of the national forests, the protected forests, is that there's very good protection there and that the forest is in good hands.
I think perhaps the most important area for Australia and for Brazil is in the smallholder forest, that there's much forest, small pieces of forest on private land, and there we have a great opportunity to have better forest management and for the private landholders to earn an income from that forest. And I think the best way to look after that forest is for them to have an income. If it's part of their income, it's a business proposition for them. They look after it carefully. That's the same in Australia or here in Brazil. And I think my contribution to that is through forest modelling. I can give you an opinion about whether it's good or bad, but I think it's much more useful to say, we can build a model of this together, and with that model we can see what the future looks like. We can see if we put this incentive in place, what will it look like? If we try a different incentive, will it be better or worse? That's why I like to collaborate with the university here, because together we've got the tools to ask those questions and to inform the public better about the opportunities. Sure, Professor, it's a great contribution that your studies are given here in our university and in the Brazil scenario. Bom, a gente vai só dar uma pequena pausa na nossa discussão, porque aqui no Intese você conhece os resultados das principais pesquisas realizadas no Brasil e no mundo. É a hora do nosso giro de pesquisas. Uma pesquisa da Universidade de Chicago revelou que a solidão mata 2 vezes mais que a obesidade, pelo menos entre as pessoas mais velhas. Ao longo de 6 anos, a equipe acompanhou o impacto da solidão na saúde de mais de 2.000 pessoas com mais de 50 anos. O resultado mostrou que os solitários têm mais riscos de morrer. Segundo a pesquisa, a solidão eleva a pressão arterial, enfraquece o sistema imunológico e piora inclusive a qualidade do sono. Que o café afasta o sono, todo mundo já sabe. Agora, a novidade é que ele pode inclusive melhorar a memória. Foi o que apontou um estudo da Universidade da Califórnia. Eles realizaram diversos testes de memória com 160 voluntários. Um grupo recebeu uma pílula de cafeína e o outro um placebo. Adivinha quem se saiu melhor? Pois é, segundo os pesquisadores, a cafeína contribui no processo de consolidação da memória. O Intese faz um breve intervalo e nós já voltamos. O Paraná é o terceiro maior produtor de florestas plantadas do Brasil. 4% do território é utilizado para a plantação de árvores exóticas. Outros 35% são destinados à agricultura e à pecuária. No total, quase 40% do nosso território está ocupado com estas atividades. Com isso, restam apenas 18% de florestas naturais e apenas 10% delas está em bom estado de conservação. Hoje o Intese recebe 2 cientistas da engenharia florestal, o Henrique Orellana, doutor aqui da UFPR, e o professor australiano Jerome Wankley, diretor do Centro de Pesquisas Florestais e chefe da Escola de Meio Ambiente, Ciência e Engenharia da Universidade de Southern Cross. No primeiro bloco, a gente conversou de que maneira que esse método matemático está sendo utilizado, foi transplantado da Austrália para cá com suas mudanças, foi utilizado ali no seu trabalho, Henrique. Eu gostaria agora que você me explicasse de que maneira que esse seu método ele pode ser aplicado com essas mudanças para outros estados, outras regiões, outros climas. De que maneira que você vê que isso pode acontecer? É possível implementar em outras florestas nativas do Brasil. Atualmente, em várias regiões do país existe monitoramento de florestas, de parcelas em florestas naturais no Brasil sendo implementados em regime de pesquisa. Então, florestas vêm sendo monitoradas justamente como a gente está fazendo na nossa área de estudo, monitorando o crescimento, mortalidade e ingresso. Isso permite a construção desse tipo de modelagem. Então, em várias regiões do país está sendo feito esse monitoramento ao longo dos anos de florestas naturais
e em todas essas áreas poderia ser aplicada essa metodologia. And Professor, how can we use this method to make an economical, viable way to produce from the forest without destroying it? Tree crops are like any crop. So when we remove a tree, we create some space that other trees can grow into, or where new seedlings can appear. And that's what we put in the model. So we use the model to predict how trees get bigger, to understand when they reach a merchantable size, when they're the most valuable. We use the model to predict what are the consequences of removing small or large numbers of trees. And together we can put that together to design the package that's the economic optimum and a good environmental compromise. There's a way to do that. And can I use it to any other kind of environment, like rainy forest or even planted forest? Yes, because the kind of models that we build are based on biological principles that are adapted to the particular data set we gather. As long as we can gather data from a plantation, then we can apply the same technique to different situations, whether it's a rainforest, whether it's a plantation. Indeed, in other areas of agronomy, the same kind of approach is used for predicting crop yields or the vegetative environment, or indeed the growth of coral reefs. All of them use the same biological underpinning and the same computer techniques. E Henrique, né, o seu estudo foi uma floresta natural, né, mas como você vê, né, esses impactos, né, que as florestas plantadas produzem aqui no nosso estado, comparado com as florestas naturais? Florestas plantadas são fundamentais para economia, papel, e as pessoas precisam das florestas plantadas. Não é possível trazer todos os recursos que a gente precisa de madeira, tudo provindas de florestas nativas. Okay. Então é essencial que florestas plantadas sejam implementadas. Só que existe um problema, uma questão dos pequenos proprietários de florestas nativas, porque a floresta araucária, basicamente, sua grande área é ocupada em áreas de pequenos proprietários rurais. E os pequenos proprietários rurais veem a floresta nativa como uma parte ociosa. Isso porque a legislação não permite que seja feito nenhum tipo de manejo nessas áreas. Então, o que acontece é que as florestas nativas dentro das propriedades rurais estão diminuindo em área para a expansão agrícola. Então, é justamente, talvez, um dos pontos que são enfocados na tese, que promover o manejo de florestas nativas, aliado a um projeto de extensão, de modo a conscientizar os produtores rurais que as florestas nativas são tão importantes e talvez mais rentáveis que culturas agrícolas, como vem sendo feito. Então, talvez essa seja uma das contribuições. Então, assim, é preciso ter um balanço, né? A gente não pode também imaginar que é só floresta natural que deve existir, a área preservada, né? Não, porque isso não é economicamente viável, né? Mas então tem que existir, na verdade, um balanço entre essas duas culturas. Exatamente. Tem que existir um balanço entre os dois. As duas florestas são extremamente importantes para a economia, mas partindo do lado ecológico e desses pequenos proprietários, talvez a implementação no manejo nas florestas araucárias seja o mais indicado. Professor, how can we, what kinds of things, variables we need to see in the environment in order to make the mathematical method? With modelling of forests, of trees, the main thing we need to record is the diameter of the tree. And we've got some standard measurement procedures. It's traditional to measure 1.3 metres above the ground. And we want to measure that repeatedly at a number of points in time so we can see how the trees change over time. From those data, we can look at how individual trees change. We can measure the amount of competition that trees experience, and we can put all of that together in our computer model to make these simulations. It's not complicated data, but we need to be tenacious in collecting the same data with the same procedure over a long period of time. E no seu trabalho, daí, Henrique, quais foram assim os dados que você precisou coletar para fazer esse método? Então, a cada 3 anos nós remediamos todas as árvores dentro de uma área de 25 hectares. Então, as principais variáveis são o diâmetro. Então, a cada 3 anos a gente avalia o diâmetro e sabe como que as árvores estão crescendo, o crescimento em diâmetro. Essa é a
uma das principais variáveis. A segunda seria quais as árvores que estão morrendo ao longo desse período monitorado, quais as espécies que estão morrendo, e também quais as árvores que estão atingindo o diâmetro mínimo, que na nossa área foi em torno de 10 centímetros. 10 centímetros foi o diâmetro mínimo que nós começamos a medir as árvores. Então, essas 3 variáveis são as principais variáveis importantes básicas para a construção do modelo. Ok. Bom, a gente já vai voltar, né, à nossa discussão, né, porque hoje a gente está falando sobre as florestas nativas, florestas plantadas e sobre a relação entre a exploração e a preservação. Né? É um bom tópico, né, para a gente falar de um livro que a editora do UFPR está lançando agora, As Cidades Novas do Café. Né? A obra recupera a história das cidades paranaenses que surgiram e se desenvolveram por conta do cultivo do café no estado. Expresso, macchiato, moca, americano. São muitas as variedades de café para quem quer experimentar novas sensações com o inconfundível sabor da bebida. As pessoas estão muito acostumadas a tomar aquele café do coador de pano, né, que a gente tem em casa, que a gente muitas vezes ia para casa da avó e era aquele café tradicional. Então hoje o conceito está mudando, né? Existem vários métodos e que a gente pode explorar o potencial que o café tem. 36% do consumo de café no Brasil é feito em cafeterias, padarias e restaurantes. Os dados da Associação Brasileira da Indústria de Café também mostram que o consumo fora do lar cresceu 350% entre 2004 e 2012. O brasileiro está cada vez mais apaixonado pela bebida. A curiosidade que eu tive de falar aprender sobre o café, cada dia mais foi me deixando com mais paixão na profissão de barista, né, que me fez continuar em frente seguindo a profissão. O café, que está presente em 95% dos lares brasileiros, ajudou a construir a história do Paraná. Entre as décadas de 20 e 60, o grão foi o principal produto cultivado no estado, especialmente na região norte. O papel do café no processo de criação e desenvolvimento de cidades motivou a pesquisa de doutorado deste professor. Isso é uma coisa muito rara, porque criar cidade é um investimento psicológico, financeiro, um investimento de valores muito forte. Não é qualquer um que cria uma cidade, não é qualquer momento da história do mundo que se criam cidades. As pessoas precisam estar motivadas por um contexto para essa criação de cidades. A maior cidade do interior do estado surgiu nesse contexto. Em 1930, Londrina foi construída sobre a terra vermelha, conhecida pela fertilidade. O desenvolvimento do norte paranaense foi intenso. O auge aconteceu depois da Segunda Guerra. Somente no ano de 1953, 15 cidades saíram do papel. E com um diferencial, elas foram planejadas em um modelo conhecido por grelha, com as ruas desenhadas em linhas retas. A grelha é aquela grade de desenho muito simples, quarteirões quadrados. Por que a grelha é usada no mundo todo? Porque ela é fácil de desenhar, ela é fácil de demarcar no território e, sobretudo, fácil de vender. Você não precisa, numa fronteira, você não tem gente especializada, é uma coisa muito precária. Então o cara consegue demarcar e vender muito fácil. No norte do Paraná, a grelha foi muito usada. Na fronteira do café do norte do Paraná, a grelha foi o elemento de desenho das cidades mais usado. Porém, algumas técnicas foram bastante empregadas, e isso que torna singular também. As cidades foram desenhadas, por exemplo, colocando algumas igrejas na parte mais alta do sítio, fazendo com que algumas avenidas percorressem o espigão, que é a parte mais elevada da colina. Então aquela avenida, que é a avenida principal, ela é plana, depois o plano, né, o desenho da cidade vai caindo no outeiro, criação de praças circulares nos cruzamentos principais, chanfros nos quarteirões para dar uma amplitude de construção nas praças principais, e etc, etc. Ou seja, tem uma preocupação de desenho que em outros momentos de fronteira no mundo não existiu. O trabalho do doutorado foi adaptado e deu origem ao livro Cidades Novas do Café, História, Morfologia e Paisagem Urbana, publicado pela editora UFPR. Com esse livro, eu não quero inverter a explicação da história do norte do Paraná, mas eu quero dar uma importância para os núcleos urbanos que foram criados. E essa história não tinha sido contada.
Henrique, só para a gente encerrar, então, de que maneira que você vê que o seu estudo pode interferir, digamos, numa mudança de legislação futura, né, para que se possa explorar economicamente, né, essas florestas naturais que nós temos aqui no nosso estado? Bom, os resultados do trabalho chegaram que é possível fazer o manejo sem comprometer a espécie principal. Talvez o principal obstáculo seja a legislação, como você comentou, que a araucária e outras espécies importantes, como a embuia e sassafrás, não estão permitidas para o corte. É um desafio realmente você querer trocar a legislação, mas eu acredito que é uma importante etapa, principalmente para que os pequenos proprietários possam pensar em outras alternativas de renda. Porque as florestas, além da madeira, também podem ser explorados produtos não madeireiros da floresta. E também projetos como captação de carbono, que hoje têm sido bastante discutidos. Então, talvez o primeiro passo seja realmente a legislação mudar, quem sabe permitir que faça a exploração dessas espécies, porque a pesquisa já comprovou que não haverá nenhum tipo de comprometimento da espécie principal. Então, talvez essa seja a principal contribuição da legislação para com os proprietários, com o sentido de conservar a floresta. Porque acredito que o manejo florestal seja um dos pontos principais para a conservação desse tipo de floresta. Henrique, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. I would like to thank you very much for your presence here in our TV show today, Professor. E o Em Tese de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir esse ou outros programas, basta acessar a nossa página lá, tv.ufpr.br. A gente também quer saber a sua opinião, basta mandar um e-mail para a gente no intese@ufpr.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.